Agora, qual é a problemática dessa amina biogênica? Quando a gente fala amina biogênica, é quando tem uma função. Então, da mesma forma que o sistema endócrino, por exemplo, a histamina age em vários sistemas. O problema é o excesso da histamina. Aí é que tá. Quando a gente tem o excesso de histamina no corpo, seja porque o nosso corpo está produzindo de forma exacerbada e não está conseguindo eliminar de forma adequada. Aí junta isso com a exposição alimentar, porque os alimentos também contêm histamina. É isso que a gente precisa falar. Eu estou muito curioso para saber esses alimentos. Porque, gente, como assim eu estou consumindo histamina? E, infelizmente, não é apenas a histamina, né, que entraria aí nesse bonde. Temos outras aminas biogênicas. Acho que a Amandinha vai falar um pouco da enzima que degrada a histamina. E aí vocês vão entender melhor por que essas outras aminas também poderiam causar um problema além da histamina, né? Sim. Mas como é que a pessoa lá em casa, assim, vai conseguir identificar que a histamina está em excesso? Porque você falou que é algo normal. Quando eu tenho uma infecção ou um processo alérgico, meu corpo produz em grande quantidade naquele momento e aí depois passa. Mas fora isso, como é que a pessoa em casa, as pessoas vão conseguir, assim, ter uma noção de que a histamina pode estar elevada? Vamos lá. Vou dar um exemplo, Tá. Talvez até mais comum do que a gente imagina. Acordar espirrando todos os dias. Ou você decidiu entrar na academia, começou a correr. E aí, durante a corrida, você começa a se coçar. Você começa a ficar vermelho. Depois do exercício físico, principalmente, você fica muito ruborizado, que é aquele rosto bem vermelho, com placas vermelhas pelo corpo. Ou você tem uma congestão nasal. Um outro exemplo, aproveitando que hoje é sexta-feira. Sim, vamos Sextou. lá. Sextou. Você está no date, e aí você vai jantar com o boy, pede um prato de massa com parmesão, Um vinhozinho. um vinhozinho. De sobremesa vem Um bolinho de cacau. um bolinho de cacau, um bolinho de chocolate. Tá. E de repente... Estou me identificando. Vai contando. E de repente começa uma azia. E aí você vai correndo ao banheiro porque teve um piriri. Entendi. Ou então seu nariz começou a escorrer. Do nada. Do nada. Quando você começou a comer uma coisinha. Ou você começou a se coçar todo. Comeu um chocolate e começou a espirrar. É o tempo que mudou, não é nada. Não é nada do chocolate, né? Não é nada do vinho. Coisinhas assim, que são meio inespecíficas e se confundem um pouco com outras alergias, pode ser uma manifestação de excesso de histamina. Certo. Mas sempre tem que ter também um sintoma gastrointestinal envolvido. Exatamente. Está relacionado. Para que a gente, de fato, ateste a intolerância à histamina, precisa de 2 sistemas acometidos. Então, onde é que a gente tem receptores de histamina, né? Trato gastrointestinal, por isso que geralmente tem alterações gastrointestinais, desde refluxo, azia, pode ter dor, aí pode alternar entre diarreia e constipação, ou só um ou outro, o estufamento, Náusea. né? Náusea, os gases. E aí também tem o trato respiratório, então aquela pessoa que vive com rinite, sinusite, otite, amidalite, Cheia de coceira faringite. no olho, na garganta, no Exato, ouvido. de ficar assim, ó, aquele Tô negócio ligado. o tempo todo, né? Pode ser uma resposta, assim, de histamina. A parte também neurológica, seja até mesmo a hiperatividade, quantos casos tem surgido de TDAH, Taquicardia, né? tipo assim, Taquicardia também. porque eu mesmo já percebi isso comigo, gente. Depois de algumas coisinhas que quando eu piso o pé na jaca, assim. Tem tudo a ver Sim. também. Eu já fui pro Insônia. hospital achando que tava infartando. Era histamina. A grande maioria. Ah, Eu tenho tá. muito relato dos pacientes de procurarem cardiologistas e não encontrarem absolutamente nada de alteração. E aí, quando a gente vai batendo lá nos sinais e sintomas, na avaliação, bate o check todinho da histamina. Entendi. E aí, outros sintomas que talvez não sejam comuns, né? Como eu falei, da hiperatividade, da ansiedade, comum de se associar, né? Da confusão mental, da falta de concentração, de uma insônia, por exemplo.
de sonhos vívidos, de sonhos lúcidos, de pesadelos também. Tem quanta coisa envolvida com E estamina. eu vejo muito comum, pelo menos, né, do consultório, fraqueza, queda de pressão, mal-estar depois de comer. Isso acontece, Ju, geralmente quando a pessoa já passou pela fase de estresse agudo e está no estresse crônico, quando o cortisol está ali, ó, bem baixinho, então a adrenal já está Já mais sofreu cansada. muito. É. E aí, em vez de ter o sintoma de taquicardia, de hiperatividade, a pessoa tem aquela fraqueza, indisposição, tontura, a queda de pressão, né, que pode acontecer Uma também. curiosidade que eu tenho, assim, é sobre... Vocês estão falando mais, assim, de situações agudas. Uhum. Mas, em situações crônicas, vocês conseguem correlacionar alguns quadros de saúde também? Sim. Apesar que é porque as pessoas normalizam muito os sintomas, né? Sim. Então, eu acordo com dor de cabeça todos os dias e tomo lá minha dipirona, minha neosaldina e vida que segue. Trata o sintoma, né, e não a causa. Exato. Mas ainda assim fica persistente. Então, aquela enxaqueca persistente, aquele desconforto gastrointestinal persistente, a rinite e sinusite persistente também, tá? E é difícil para as pessoas verem que tudo isso tem uma relação, né? Que tem uma causa em comum. Porque realmente são muitos sistemas diferentes manifestando sintoma. Porque a gente tem receptor de histamina em vários sistemas também. Sim. E nem sempre o sintoma vai ser o mesmo. Então, o que é uma coisa comum no consultório? Mas eu comi e não tive estufamento. Tá, mas e os sintomas extraintestinais? Mas antes eu tinha muita dor de cabeça, parou. Não tenho mais. Então, significa que acabou? Talvez não. Né? E aí onde entra o outro ponto. Nem sempre a pessoa é intolerante de ter ali marcado, registrado no seu DNA. Na grande maioria das vezes, a pessoa está intolerante. Existe uma grande diferença entre ela ser e entre ela estar. Entendi.